Vamos lá para a nossa aula de história? Na nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre o comércio no passado brasileiro. Pronto, quem lembra o que é comércio, hein? Comércio é o que? A compra e a venda de produtos, de mercadorias, não é? Nas aulas anteriores nós falamos sobre o comércio de antes. O que os espanhóis, o que os estrangeiros iam fazer em busca de mercadorias, né? O comércio pelos oceanos, os tipos de comércio, a circulação de pessoas, as mercadorias no passado, né? As primeiras trocas, como era chamado o comércio antigo, quem lembra? Estudamos isso nas aulas passadas. Antes, o comércio, ele era dado o nome de quê? De escambo, porque era a troca de mercadorias, não é? Eu tinha uma determinada mercadoria e trocava por outra mercadoria que eu não tivesse com outra pessoa, né? Em seguida, essas mercadorias, a troca delas ficaram como? As pessoas achavam que eu tinha um produto de maior valor e estava perdendo, trocando por um produto de menor valor. Então, a partir daí, foram criadas as moedas, né? Foram criadas as moedas e as moedas serviam para comprar os produtos que as pessoas necessitavam. Quando eles faziam o comércio pelos oceanos, eles saíam de um determinado local e ia em busca dessas especiarias para vendê-las. Que especiaria era essa, tia? Quem lembra? Era o quê? Eram canela, pimenta, noz moscada, cravo da Índia, gengibre, a porcelana e a seda. Então, eram esses produtos, eram essas especiarias que os estrangeiros saíam lá do lugar deles e iam às Índias em busca dessas especiarias. E eles iam por onde? Qual era a rota deles, hein? Quem lembra? Pelos oceanos, não é? E esse transporte que era utilizado, qual era? Eram as caravanas ou as naus. As naus eram o quê? Barcos bem maiores e as caravanas menores. E eles também corriam um risco. Quais eram? O risco de perder seus transportes e de ser devorado por alguns animais marinhos que existiam por ali. Então, eles evitavam algumas rotas por conta disso, né? Perderem suas vidas e seus transportes em busca dessas especiarias. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre comércio no passado brasileiro. Vocês podem acompanhar na página 12, olha aí. Desde que os portugueses chegaram ao território onde é o Brasil na atualidade, diversos tipos de trocas comerciais foram praticadas. Vamos descobrir mais sobre essa história. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, as primeiras coisas que eles começaram a pesquisar, que eles queriam comercializar, foi o quê? Que eles comercializaram foi o pau-brasil. Por quê? O pau-brasil era uma árvore que existia em grande quantidade e essa árvore ele servia para quê? Para tingir, né? Ele tinha um tom avermelhado. Então, existia em grande quantidade essa árvore que tem o interior do tronco avermelhado e era usado para quê? Para tingir tecidos. Os indígenas que habitavam o litoral cortavam e carregavam para o Brasil até as embarcações. Então, os portugueses chegaram ao Brasil, não é? Eles saíram de Portugal em busca de outras terras, encontraram o Brasil, tipo que por acaso, porque eles estavam em busca das Índias, justamente por isso, eles saíam de Portugal, querendo encontrar Índias, porque eles queriam quem? Essas especiarias que a tia citou antes, não é? Então, quando eles chegaram ao Brasil, eles encontraram essas pessoas, esses povos que já habitavam aqui. Quem eram? Os índios. Pronto. Eles deram esse nome de índio porque eles estavam em busca de quem? Das Índias. Então, chegaram ao Brasil, encontraram os índios. E essas pessoas, esses indígenas, eles foram o quê? Escravizados. Eles trabalhavam de graça, eles colhiam esse pau-brasil para os portugueses
comercializar. Os escravos de ganho, quem eram esses escravos? A partir de 1530, os povos africanos foram trazidos ao Brasil e escravizados por aproximadamente 350 anos. Os africanos foram escravizados. Muitos deles escravizados trabalhavam como comerciantes, eles vendiam. Nas vilas e nas cidades eles vendiam produtos como cesto, frutas, verduras, doces, animais, entre outros. Esses eram chamados de escravos de ganho e obrigados a entregar aos seus senhores a maior parte do dinheiro. Pronto, eles vendiam e a maior parte do dinheiro arrecadado com essas vendas, eles tinham obrigação de ceder a parte desse dinheiro para os senhores, né? Então, com o sonho de comprar a alforria, muitos escravos guardavam a pequena parte do seu dinheiro que sobrava. Eles eram escravos, trabalhavam para eles, então eles queriam a sua alforria. O que seria a alforria, tia? A alforria era uma carta onde eles compravam a liberdade deles. Então, a alforria era isso. Eles queriam comprar a liberdade deles. Então, com esse dinheiro que eles arrecadavam com as vendas de produtos, uma parte, a maior parte, era dada para os senhores de engenho e essa outra parte para os senhores dele e essa outra parte eles guardavam para conseguir comprar a sua alforria. Os tropeiros, quem eram os tropeiros? Há pouco mais de 300 anos, um grupo de trabalhadores se tornou muito importante para os transportes de mercadorias. Esse grupo, eles eram chamados de tropeiros porque eles andavam a cavalos. Então, esses produtos eram transportados a cavalos, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Tudo bem? Então, olha aí. E o que é que eles conduziam? Tecidos, sapatos, alimentos e outros produtos para serem vendidos em diversos lugares. Eles saíam transportando esses produtos a cavalo, né? Os mascates e os caixeiros viajantes. Vamos lá. Na época dos engenhos coloniais, há mais de 300 anos, os mascates eram vendedores muito comuns no Brasil. Eles viajavam por diversas cidades vendendo esses produtos. E o caixeiro viajante, por sua vez, era também um tipo de vendedor. Caixeiro, porque ele andava com caixas e dentro dessas caixas haviam os seus produtos. Caixeiro viajante, porque ele andava viajando de cidade em cidade para vender esses produtos, né? Atualmente existe comerciante que tem um trabalho similar. Um dos mascates são os ambulantes, né? Os ambulantes, eles vendem produtos, diversos produtos. Por que ambulantes? Porque eles vendem em determinados lugares e eles carregam os seus produtos. Então, antes eles eram chamados de quê? De caixeiro viajantes. O comércio na atualidade. Como é dado o comércio na atualidade? Nós sabemos que antes, né, o comércio era feito através de quê? De troca, era chamado de escambo. E hoje, para nós comprarmos algo, nós precisamos de quê? Do dinheiro. Como se chama a nossa moeda? Real. Como o real se apresenta no nosso país? Em cédulas e moedas. Quais são as moedas que circulam no país? 5, 10, 25, 50 e de R$1. Né? A tia só tem de R$1 para mostrar, ainda é de papel. Né? Lembrando a vocês, recordando que a cédula de R$1, ela foi abolida para ser substituída pela moeda de R$1. Então, em cédulas nós temos quem? R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e a de R$100. E anteontem, né, já começou a circular a nota de R$200. Alguém aí já tem os R$200? Quem tiver, mostra lá para a tia, lá no grupo. O comércio na atualidade. Nos dias atuais, há diversas cidades do país, nelas ocorreram muitas práticas comerciais. Quais são essas práticas comerciais? São as lojas, né? Os shopping centers, que são grandes comércios. Nos shoppings, o que é que nós podemos encontrar?
diversas lojas de departamentos, calçados, vestuário, eletroeletrônico, eletrodoméstico. Então, o comércio da atualidade se dá hoje com essa grande diversidade de produtos que são vendidos. E um dos centros mais movimentados na atualidade com relação a comércio são os shoppings, porque lá tem uma grande concentração de comércio, né? Como a tia já citou. Ainda tem cinema, teatro, praça de alimentação, né? Livrarias, diversos outros comércios. Outro comércio que é bem movimentado hoje e que foi bem mais executado nessa pandemia foi o comércio pela internet. Sim, lembra que a tia já citou em outras aulas? Você vai em um site, procure sempre saber se esse site é seguro, não é? Faz a sua compra, determina a maneira que quer pagar, ou no boleto, ou no cartão de crédito ou débito, escolhe o seu produto, faz a compra, realiza a compra e o produto chega na sua casa. Então, esse é o comércio mais atual, esse é o comércio que nós mais temos visto hoje. Então, para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas, tá bom? E qualquer dúvida, chama a tia lá no grupo. Beijo!